Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Vlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Troller T4 ano 2015. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. E toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Bom, a Troller, né, como marca, ela foi apresentada, nasceu ao mundo ali no final da década de 90. Eles sempre fizeram um Jeep mais ou menos no estilo, nos moldes do Jeep Wrangler, né? E naquela época ele se baseava na arquitetura da mecânica AP, né? Até 2002 ele usava o mesmo motor AP 2.0, né, o AP 2000, com uma transmissão de 5 marchas e o conceito visual estético é muito próximo do Jeep Wrangler da época. Em 2002, o Troller ganhou o motor MWM, que era um motor que era padrão na indústria de picapes naquela época, né? Picapes médias, alguns SUVs, que era um motor de 2,8 litros em torno de 132 cavalos. Motor a diesel, que deu muito certo no Troller e impulsionou demais a marca, a ponto dele começar a ganhar destaque no mercado, até porque ele era o único Highlander, né, que nós tínhamos no mercado nacional à época, e até hoje é o único nacional que consegue fazer tanta coisa. Em 2007, a Ford ficou super interessada na Troller, não apenas por conta do conceito dos carros da Troller, né, e muitos componentes serem compartilhados com a Ranger da época, mas porque ela tinha um benefício de uma questão econômica, né, de umas isenções de impostos num regime automotivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, tudo que ela produz ali, incluindo a fábrica de Camaçari na Bahia, ela conseguia ganhar um desconto muito grande em termos de impostos. Então, ela acabou adquirindo a Troller. Mas, ali nessa mesma época, a Troller estava para lançar o seu segundo produto. E lançou no mercado e chegou até a vender algumas unidades, que era uma picape, né, extremamente robusta, bastante interessante, que chegou a ser apresentada no Salão do Automóvel de 2006, mas a Ford não gostou disso por conta da concorrência que ocorreria com a Ranger e recomprou as unidades que foram vendidas e destruiu elas. Ainda existem uma ou duas unidades aqui no Brasil dessas Troller Pickup, né? O tempo passou, a Ranger, a Troller foi evoluindo, né? Como ela passou a uma fábrica muito grande, principalmente a parte da questão do acabamento melhorou muito, né? Ganhou um motor eletrônico da Ranger, né? Posteriormente, o TGV. E em 2014 foi lançada a segunda geração, totalmente desenvolvida pela Ford e que ficou muito interessante, que é essa geração que a gente vem falar daqui. A estética do carro ficou muito bonita, muito bem feita. Você olhando o carro, você não diz que ele é um carro feito de fibra de vidro, de tão bem montado, tão bem construído que ele está, né? Muita gente acha que esse Troller T4 atual ele é derivado da Ranger, né, literalmente. Na realidade, a exceção do motor e do câmbio, de alguns componentes da parte da tração, do sistema de tração dele, o restante é todo específico do Troller. Por exemplo, o chassis, que muita gente achava que era de uma Ranger cortada, ele é exclusivo e ele usa longarinas de perfil achatado, né, fechado, que eles proporcionam mais robustez. Ele foi realmente pensado para o uso off-road. Nisso você consegue reparar os ângulos de entrada e saída, né, de 51 graus, né? Então, assim, é muito bom. É quase que você subir aí praticamente uma parede com o carro, né? Falando agora em termos de dinâmica dele, é um carro bastante pesado, são 2.140 quilos aproximadamente. Ele usa um motor Duratorque da Ranger de 5 cilindros, 3,2 litros, com 200 cavalos e cerca de 47,8 kgfm de torque. Isso munido a um câmbio manual de 6 marchas. Em acelerações ele é muito bom, tá? Eu acredito que ele cumpre o 0 a 100 aí em torno dos seus 10 segundos e meio, sempre lembrando que isso daí definitivamente não foi para o que o carro foi feito, né? Foi executado.
Ele realmente é um carro para andar fora de estrada, não na cidade, né, no meio urbano. Ele tem mais de 2 metros de altura e é um carro que ele tem a concentração, né, um veículo que tem a concentração de peso dele muito acima do solo, né. Então é um carro que mexe muito em curvas, né, você sente muito, e ainda mais com um trecho que não é muito grande. Então, se vocês dizem em termos de dinâmica em estrada, é um carro que um veículo que você deva chegar até os seus 120, 130 quilômetros por hora. Tudo bem que ele tem motor para chegar até os 190, mas você se sente muito inseguro para isso, porque ele balança demais e não foi feito para isso, né, a gente tem que deixar isso bastante claro, né. Eh, mas em termos de absorção de impactos no asfalto, né, na rua, na cidade, ele é até bom, né, você tem que se acostumar que ele dá umas puladas, porque ele foi feito para aquilo, né. Então ele pula um pouquinho por conta do entre-eixos, mas depois passa tranquilo. O câmbio dele, como eu já tinha dito para vocês, é um pouco pesado no engate, ele cansa, né, na hora de você usar ele no ciclo urbano, isso é um problema, né. É aquele carro que ele é muito específico, porque você vai levar ele para uma trilha para brincar com ele, né. Mas aí entra uma ressalva, porque o Jeep Wrangler é um veículo equivalente, né, onde o Troller compete de certa forma, e, por exemplo, tem câmbio automático, tem airbags que o Troller não oferece até hoje, né, que a Ford se aproveita de uma brecha na legislação para não vender esse carro com os airbags, e não tem nada a ver você fazer trilha e ter os airbags. Por exemplo, no caso do Wrangler, você pode desativar os airbags para você poder fazer a trilha, tem uma chave para isso, né. Então eu acho que isso é uma falha bastante grande no caso desse veículo. Ele continua tendo ABS com EBD e faltam os controles de tração e estabilidade que seriam bem-vindos também. O acoplamento do sistema 4x4 dele é eletrônico, né, por botão, que é aquele mesmo sistema que já era utilizado na Ranger e é muito bom, ele funciona bem, né. Em termos de off-road, eu não me empolguei muito de puxar pelo carro, que até não tem locais para andar assim com ele, mas ele é excelente, né, você entra e sai de cada lugar que você fica, assim, impressionado com a mobilidade e como a carroceria trabalha bem, né, como o carro consegue enfrentar determinadas situações. Principalmente a entrada de ar dele, né, para o motor é bastante alta, você anda com o carro mesmo sem aquele roof, né, aquele extensor para o filtro de ar lá no teto, com a água quase no capô e o carro passa. Você fica, assim, impressionado com a capacidade dele no off-road, né, muito bom. Tanto que em vídeos que a gente vê às vezes pela internet, aconteceu até mesmo de aparecer na televisão ao vivo, de Troller passando naquelas enchentes em São Paulo com a água quase no teto e o carrinho indo, né. Então nessa parte, nessa execução dele é muito boa, né. No caso dessa unidade que eu avaliei, ela usa um sistema de som mais simples, né, tem sistema de ar-condicionado digital, que é bem-vindo, né, até mesmo pelo preço, porque não é um carro barato, haveríamos de convir. O sistema de som é de duplo DIN, com uma qualidade de som até boazinha, tá, a gente não pode reclamar aí muito, né, visto que é um carro feito de quase de uma forma artesanal. Uma coisa que eu achei bastante curiosa é que o isolamento acústico dele, andando a 120 quilômetros por hora, é muito bom, tá? Você praticamente não sente barulho de vento entrando na cabine. É impressionante isso para um carro desse perfil, né? Para um veículo desse perfil. Então, assim, é uma característica bastante interessante, é um veículo bastante peculiar na nossa fauna automotiva, se assim a gente pode dizer. Merecia ter uma versão automática, merecia os airbags também, né. Mas é muito interessante e aquilo que ele se propõe fazer, ele faz muito bem, que é andar na lama, e anda na lama bastante, de uma forma bastante interessante. Só que para concluir, o consumo no ciclo urbano com ar-condicionado ligado no diesel foi de 9 quilômetros por litro e na estrada de 12 quilômetros por litro, andando a 110 quilômetros por hora, em torno de 2.150 rotações por minuto. A 100 quilômetros por hora nós temos em torno de 2.000 rotações por minuto no motor. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico,
Me informe aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!